Agora, nesse vídeo, a gente vai falar acerca do campo de incidência da norma do parágrafo 1º, aliás, do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Tem uma parte da doutrina, que é de uma doutrina moderna, né, que vai proclamar que o risco da atividade, ou o nosso risco criado, conforme a gente já classificou isso nas modalidades, lá no comecinho da nossa responsabilidade objetiva, como sendo uma grande inovação trazida no Código Civil de 2002 em nosso ordenamento jurídico. O parágrafo único do artigo 927 seria, na realidade, o divisor de águas por parte da doutrina, em nosso sistema de responsabilidade civil. Mas, com todo respeito a essa parte da doutrina, e acompanhando o professor Sérgio Cavalieri Filho, essa visão é uma visão míope do sistema brasileiro de responsabilidade civil e da revolução que nele ocorreu ao longo do século XX, que a gente já trabalhou aqui por inúmeras vezes. Então, com efeito, o nosso risco da atividade foi introduzido em nosso direito lá na Constituição de 1946, cujo artigo 194 da Constituição de 46 consagrou a responsabilidade objetiva para o Estado, ou seja, a teoria do risco administrativo é em sua essência a do risco da atividade administrativa. E a Constituição de 1988, no parágrafo 6º do seu artigo 37, que é o artigo que vocês mais estudam ou estudarão no que se refere ao direito administrativo, não só manteve a questão do risco da atividade administrativa como fundamento da responsabilidade civil do Estado, como também a estendeu a todos os prestadores de serviços públicos. A gente vai estudar isso, claro, é uma parte fundamental dentro da nossa responsabilidade civil, a responsabilidade civil do Estado, mas tenham em mente que, via de regra, a responsabilidade do civil do Estado é objetiva em decorrência do risco da atividade administrativa. Por óbvio também, para a gente não ficar sempre batendo em teclas que a gente já comentou, e a gente vai comentar ainda, no nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação de 1990, a responsabilidade objetiva ela ficou lá estabelecida nos seus artigos 12 e 14, no caso, para o fato do serviço e do produto, né? E vai terá fundamento, teve fundamento e tem fundamento a atividade do risco e do produto, ali o risco, na realidade, dentro da questão do risco da atividade, ou seja, dentro do risco criado, o risco do empreendimento dos fornecedores, no caso nas relações com os sumeristas, e por isso que a gente fundamenta a questão da responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Então entenda, por isso que a gente passa por toda a teoria, porque obviamente a gente tem que enxergar uma lógica dentro do nosso direito. Se a gente está tratando de atividades que possuem um risco, algo nesse sentido, a gente tem que classificar essa atividade dentro das modalidades de risco que a gente trabalhou no começo da nossa responsabilidade objetiva, para justificar o porquê que nesses casos incide a responsabilidade objetiva. No caso da administração pública, responsabilidade civil objetiva em decorrência do risco da atividade administrativa. Aqui, para os fornecedores de produto, enfim, ou de serviço, risco criado pelo risco também no caso do empreendimento. Então a gente consegue enxergar uma lógica dentro do sistema. Desse modo, o nosso Código Civil de 2002 fez no parágrafo único do artigo 927 o quê? Ele estendeu a responsabilidade pela atividade de risco ou o nosso risco criado a outras áreas da atividade empresarial e profissional até então que estavam sob o domínio da responsabilidade objetiva. Aliás, desculpa, estava sob domínio da responsabilidade subjetiva. É claro, se ele mudou para objetiva, estava sob domínio da responsabilidade subjetiva. Então vale dizer que não abrangidas, no caso, pela responsabilidade objetiva, que teve, no caso aqui, uma ampliação do seu domínio e começou a atingir, na realidade, essas atividades empresariais e profissionais que estavam sobre a égide, no caso, da responsabilidade subjetiva. Essas considerações, no caso, elas se fizeram necessárias para alertar principalmente ao intérprete, né, de que o campo da responsabilidade, no campo de incidência do parágrafo único do artigo 927, encontra, no caso, limites nas normas especiais que já existiam e que foram expressamente ressalvadas, como a gente vai verificar mais para frente. Então, na área da responsabilidade civil pela prestação de serviços, atividade, há um consenso de normas, todas essas normas vigentes ainda, que impõem ao intérprete, na realidade, o dever, a tarefa de aplicar a que mais se ajusta
ao caso concreto, de acordo com os princípios que regem a matéria, ou seja, a hierarquia, questão também de interpretação da hermenêutica, né? Hierarquia, especialidade, anterioridade. E que a nossa doutrina moderna vai chamar, principalmente encabeçado pela nossa professora Cláudia Lima Marques, de diálogo das normas, tá? Então, esse transporte, aliás, só para ilustrar aqui alguns exemplos para vocês, imaginemos assim, o transporte em geral, seja terrestre ou aéreo, enfim, envolve, na verdade, uma atividade de risco, e como tal atividade, a responsabilidade do transportador estaria, sim, abrangida pela disciplina da norma em exame, parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Assim, no caso, não ocorre, por quê? Porque há normas específicas que disciplinam a matéria. Então, no caso, a questão da responsabilidade contratual do transportador de passageiros, por força do princípio, portanto, da especialidade, ela está disciplinada, na realidade, lá dentro dos artigos, né, 734 e seguintes do Código Civil. E se houver ainda relação de consumo, também existe aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso, não há antinomia entre a disciplina do Código Civil e a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Em ambos os casos, a responsabilidade do transportador, ela será objetiva, tá? Então, logo, no campo da incidência do parágrafo único do artigo 927, só estarão, na realidade, os casos que não envolvam, na realidade, questões de transporte de passageiros, serviços públicos, no caso, contratual ou extracontratual, nem relação de consumo. Vamos dar um exemplo aqui no caso de abrangência do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Uma empresa de transporte de carga que, num acidente de trânsito, atropela um pedestre ou causa um aborroamento em veículo de terceiro. A ação regressiva do transportador de passageiros contra a empresa de transporte de carga, cujo caminhão deu causa ao acidente. A gente tem esse problema. Esse problema chegou até o Superior Tribunal de Justiça dentro do RESP 185-659 de São Paulo, que tratou de identificar a responsabilidade no transporte de valores, e a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça qualificou essa atividade de transporte de valores como uma atividade perigosa que faz o transportador responder de forma objetiva. Então a gente tem aqui um exemplo da aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil referente aqui a transporte de valores, né? Por exemplo, a Brinks, a Proforte, enfim. Outros exemplos. Então vamos lá. A responsabilidade também das locadoras de veículos pelos danos causados pelos locatários a terceiros no uso do carro locado ensejou, na realidade, uma grande dificuldade à jurisprudência que, na realidade, acabou por considerá-las solidariamente responsáveis com o locatário, como ficou consagrado numa súmula, que é a súmula 4927 do Supremo Tribunal Federal. Há na súmula no caso 4927 do STF, e a gente vai estudar mais para frente, o inquestionável elastério, né, do conceito de culpa. A gente conseguiu ampliar esse conceito de culpa, mas a gente está ilustrando aqui para vocês alguns exemplos, tá? Pelo nosso Código Civil, a responsabilidade das locadoras de veículo se enquadra com justeza no parágrafo único do artigo 927. Então, sem dúvida, essas locadoras de veículos, né, elas desenvolvem uma atividade de risco e prestam serviço perigoso. Serviço esse que não pode ter defeito, como eu falei para vocês. Se existir defeito, surgirá o dever de indenizar. Ou seja, se violarem o correspondente dever de segurança, elas estarão obrigadas a reparar o dano, independentemente de culpa. Então, a gente tem um caso de aplicação da nossa responsabilidade objetiva de uma forma muito concreta. Mais um exemplo para vocês. A responsabilidade do condomínio pela guarda de coisas perigosas pode também ser enquadrada na disciplina do parágrafo único do artigo 927, nos casos, por exemplo, aqui, de uma morte ocorrida em elevadores porque o carro não estava parado no andar, afogamento de crianças em piscina e outros casos análogos. Ou seja, os jornais, num caso concreto, para ilustrar aqui para vocês, noticiaram que um corpo de um garoto de 13 anos de idade foi encontrado dentro do sistema de tratamento de esgoto de um determinado condomínio. Essa criança, no caso, ela estava jogando futebol com seus amigos quando a bola caiu ali no terreno do condomínio. Então, no que foi procurá-la, né, no caso a bola, à noite, em um lugar também pouco iluminado, porque, enfim, eram umas circunstâncias peculiares lá do caso
desse menino, esse menino acabou caindo na caixa de esgoto que ela estava destampada. Então, nesse caso, não vai se aplicar, na realidade, o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque não há relação de consumo sequer por equiparação nesse caso. Então, esse caso, na realidade, teria que ser resolvido com base na responsabilidade pelo fato da coisa. Então, o que aconteceu? O dano, na realidade, ele não foi causado por preposto do condomínio, mas por coisa de que era o guardião, ou seja, o guardião era o condomínio, a questão da caixa de esgoto, né? Enfim, era a responsabilidade do condomínio, a vigilância, a guarda dessas coisas, entre aspas, perigosas. Ou seja, nesse caso, hoje, no caso, não mais será necessário o mecanismo da responsabilidade indireta que a gente tratou já lá na nossa primeira atividade, mas a gente vai retomar aqui alguns pontos. Então, o condomínio, nesse caso, ele terá uma responsabilidade direta, objetiva, nesse caso, que foi feito, aliás, a análise, dentro do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Então, a guarda e a vigilância de coisas perigosas, como piscinas, elevadores, estação de esgoto, podem e devem ser consideradas atividades perigosas de que trata o referido dispositivo, no caso do parágrafo único do artigo 927, que gera para o condomínio o dever de segurança, cuja violação claramente enseja a obrigação de indenizar. Então, só para a gente sintetizar tudo que a gente passou até agora, vamos lá. 4 afirmações para deixarem as coisas bem claras para vocês. O dispositivo do parágrafo único do artigo 927, ele contém, na realidade, uma cláusula geral de responsabilidade objetiva que abarca todos os serviços empresariais e profissionais, assim entendida a palavra atividade, ou seja, a palavra atividade em sentido lato, que a gente transforma de uma forma mais específica em serviços empresariais e profissionais, cuja execução cria risco para o usuário e também, claro, para a sociedade. Primeira afirmação. Segunda afirmação, essa responsabilidade, embora ela seja fundamentada através da teoria do risco criado, ela tem por fato gerador o defeito da atividade que se configura quando esta atividade não oferece a segurança legitimamente esperada. Então, fechamos a segunda afirmação. Terceira afirmação. Embora seja comum, né, as áreas de incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, as disciplinas jurídicas de ambos os diplomas legais, elas estão sim em perfeita sintonia, fundadas, no caso, nos mesmos princípios e com vistas aos mesmos objetivos. Então, a disciplina do primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, por ter uma especialidade, né, só tem incidência, no caso, quando há uma relação de consumo e vai reservar, na realidade, para o Código Civil, que é muito mais abrangente, a aplicação de uma cláusula geral nas demais relações jurídicas, contratuais ou extracontratuais. Fechamos nossa terceira afirmação. E por último, nossa quarta afirmação é que aos demais profissionais liberais que exercem atividade de risco no mercado de consumo, não se aplica o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, por força do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que vai oferecer, e aqui é uma exceção do Código de Defesa do Consumidor, aos profissionais liberais. No caso, os profissionais liberais, dentro do parágrafo 4º do artigo 14 do Código Civil, as relações que envolvem eles, enfim, serão regidas pela responsabilidade subjetiva. Profissionais liberais, responsabilidade subjetiva. Então, também não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, por óbvio, não se aplica o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Então, essa norma, que ainda continua em vigor, enfim, não só por sua especialidade, mas também em razão dessa expressa ressalva feita pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, para os profissionais liberais, a nossa responsabilidade será a responsabilidade subjetiva, obviamente comprovando, portanto, a culpa desse profissional liberal. Fechamos mais um vídeo e vamos para a responsabilidade dos empresários e empresas por danos causados por produtos. Já voltamos.